felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa debaixo da cama, ninguém se esconde. Oi, Tânia. Felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Boa noite. Menina, amanhã de manhã quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar. Esperando a Adri chegar. Na hora ninguém escapa debaixo da cama, ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Ei! Oi, Dri! Olá! Tudo bom? Tudo bem? O sonzinho tá ótimo aí. Ah, não. O Instagram me deu algumas. Como é que chama isso? Algumas. Passou a perna em mim algumas semanas. Eu falei, hoje eu vou começar com música, vamos ver se vai dar certo. Ah, é? Mas deu certo. Eu vi na live da Carlinha que vocês fizeram que teve alguma coisa que não rolou e tal. Não dá. Oi, Alan, tudo bom? Eu desinstalei o aplicativo, instalei de novo e agora eu tô só na reza para ver se dá certo. Acho que com música ele fica mais feliz, então já sei que vai. Pois é, né? Todos nós. Não é? A música tá super inserida, assim, na minha rotina, então eu vou dormir ouvindo música, eu acordo ouvindo música, literalmente. Olha, Então eu sou muito suspeita para falar de música, enfim. eu não, sabe? Eu não consigo. Eu gosto de parar para ouvir música, mas eu não consigo ouvir música fazendo coisas. Então, assim, quando eu preciso pensar, eu preciso de silêncio. E o curioso é que quando eu estava grávida da Elis, eu comecei a sentir vontade de ouvir música, que não é uma coisa minha. Então, eu falei, tá bom, vou pôr música quando eu estiver trabalhando no computador e tal. E aí uma hora eu falei, eita, isso não é meu, não. Isso é dela. E aí eu comecei a ouvir várias coisas diferentes e ela é super musical. Olha que coisa. Olha. Não era meu mesmo, era dela. Pois é. Você tá Oi, Paula. Eu tô. Tá, legal. Agora deu uma falhadinha, mas até agora tava ouvindo bem. Tá, é bom, eu vou ficar quietinha, não vou fazer peripécias. A gente tem que ser comportada, né, na internet, tem que, senão os deuses das redes ficam chateados. Dri, é um prazer estar com você aqui. Eu fiquei super feliz que você topou. E a gente tem uma amiga em comum que eu gosto muito, que é a Shirley. Né? E a Algumas. A Carlinha também. Mas a Shirley que me falou de você. E fiquei feliz. Tipo, por enquanto a gente só se conhece virtualmente, né? Mas há de chegar o tempo, amanhã de manhã a felicidade há de vir, não é? Imagina, eu que agradeço o convite e é um prazer falar, né, sempre compartilhar as histórias, né, eu acho que a partir do momento que a gente relata, que a gente narra, né, os nossos mitos, a gente pode plantar uma sementinha, né, que é estimular outra pessoa a lidar, né, com alguma situação ou agir, né, de alguma determinada forma. Então, eu acho que compartilhar a história é sempre um ato de inspirar alguém através do nosso exemplo, né, do meu exemplo, a mudar uma visão, né, um padrão, enfim. Então, é um prazer fazer isso. E no que eu puder ajudar, estamos aí. Você sabe que eu sou atriz e contadora de histórias, né? Mas eu sempre gostei de contar a história de outros tempos, de contar mitos, lendas. Uhum. E aí, quando eu fiquei doente, eu acho que o que me ajudou muito foi ouvir histórias de outras mulheres. Uhum. Ouvir histórias, né, de
de saber um pouco, assim, ou até histórias que eu já tinha ouvido há muito tempo, de tentar achar, ou eu gosto de muito de versões de histórias também, então até histórias de família, assim, histórias que minha mãe sempre falou, e aí falar, meu, qual que é o outro lado dessa história, né? Porque talvez tenha alguma coisa que eu não tenha escutado nesses anos todos ouvindo essa história e que pode me ajudar. E aí que surgiu a ideia de compartilhar esse caminhar, compartilhar essas informações, porque é incrível o poder que tem. Eu me senti muito sozinha, muito, muito sozinha, como se só tivesse acontecendo comigo aquilo. E aí, de repente, quando você ouve, não é legal que todo mundo esteja sofrendo, mas quando você ouve, parece que ameniza um pouco. Você fala, bom, não sou só eu, tem alguma coisa aqui para ser entendida, e caminhar junto parece que é mais possível do que enfrentar esse caminho sozinha, né? Então a história, nem que seja um relato, né? Não é a pessoa andando com você, mas parece que ela pega na sua mão, fala, ó, Sim. tem lugares, né? Vamos ver se você acha o seu, mas as histórias abrem algumas portas. E você sabe que Então, assim, as histórias, elas são a base, né, da tradição oral para os povos antigos, né? uhum, E elas acabam sustentando uma parte da nossa espiral, da nossa roda de vida. Então, elas são de suma importância. Às vezes as pessoas acham que, imagina, o que eu vou falar não vai ter a menor relevância, não faz o menor sentido, é bobagem, é besteira, né? O outro tá falando muito melhor do que eu. E não, toda vez que a gente deixa de falar alguma coisa, a gente perde a oportunidade de contribuir para uma cura, né? Porque é isso, eu vou compartilhar. É lógico, uma coisa é você encher linguiça, outra coisa é você claro, compartilhar a sua história validada pela sua experiência, né? sim, E então tem uma grande diferença. Então, quando você passa por uma situação e decide compartilhar, naturalmente você vai inspirar alguém a uma mudança, porque a pessoa vai ver a forma pela qual a gente se comportou, a forma pela qual a gente superou determinado desafio e ela vai se sentir estimulada a fazer isso. Então, por isso que os contadores de história, eles são, assim, fundamentais, né? E a gente acabou perdendo tudo isso, né? Então, assim, é maravilhoso, né? Mas a gente precisa retomar alguns saberes, né? Para a gente poder voltar para o nosso eixo, fazer uma transformação que está sendo tão pedida, né? E eu acho que é por é isso que a verdade. gente está aqui agora. É verdade. A gente É vai muito. contar a história. Vamos contar a história. Não, e o que, que é educar, né? Se não é contar a história? Eu vejo muito. A minha filha está com 9 anos agora. E Uhum. às vezes eu sinto que quando eu consigo contar alguma coisa, nem que seja do que eu tenha vivido e que ela está vivendo agora, isso surte desperta uma curiosidade, uma vontade de fazer, de falar, então você aconteceu com você, mãe? Foi assim? Como é que foi? Do que se eu falar, olha, faça isso, faça aquilo, tem que fazer desse jeito. Então tem um poder, né, na narrativa, que é como se você convida o outro para viver aquilo com você, né? Sim. Então vamos começar. Eu quero te convidar a contar a sua história de menarca. Como é que foi? Ai, olha, foi um processo, assim, foi muito engraçado, porque eu menstruei com 11 anos de idade. E assim, eu não tinha nenhum tipo de conversa nesse nível dentro de casa, né? Então eu comecei a ficar sabendo dessas coisas assim na escola, né? Uhum. E a gente tinha um grupo assim de amigas e de amigos, e uma das mães desses amigos trabalhava com educação sexual. E aí um dia ela reuniu a gente, né, e foi explicar o que que era, né, todo esse papo, né? E Foi aí dar ela, uma aula de é, educação sexual. é. E aí nessa época eu lembro que eu tava de férias e aí eu fui para um sítio, né, da minha família. E eu comecei a sentir umas coisas meio estranhas no meu corpo. E como eu tava de férias, eu fui passar a semana, né, com os meus tios, com a minha avó, e os meus pais iriam no final de semana seguinte.
E aí começou meio que a acontecer algumas. Primeiro veio uma dor abdominal, que eu não Uhum. sabia se era prisão de ventre, se era dor de barriga, o que que era, mas era uma dor que incomodava bastante. E aí eu fiquei meio amuadinha, né? Meio no meu canto, até que chegou uma hora que eu fui no banheiro e aí eu vi a minha calcinha manchada de sangue. Aí eu falei, nossa, aconteceu, ninguém vai ficar sabendo, eu não vou contar pra ninguém, nunca ninguém vai saber na vida que aconteceu isso comigo. E aí eu abri o armário e peguei um absorvente da minha tia, né? E eu falei, nossa, como é que usa isso, né? Porque até então a gente tinha tido aula sobre educação sexual, mas enfim, né? A prática é outra coisa. Exatamente, né? Na teoria é mel na chupeta, na prática é buraco mais embaixo. E aí eu falei, bom, então vamos lá, vamos pela lógica, né? Eu acho que isso aqui tem que tirar, que era o adesivo, né? O primeiro adesivo para grudar. Eu falei, acho que isso aqui tira, né? Então eu falei, bom, eu acho que isso aqui também tira. Isso aqui também tira. E eu fui literalmente decompondo o absorvente. E aí só ficou o algodão. Aí eu falei assim, eu acho que assim tá certo, né? E aí eu coloquei na calcinha, coloquei, só que aquilo me incomodava horrores, porque Claro. eu nunca tinha usado, né? E aí as minhas dores, elas começaram a aumentar. Eu comecei a ficar com mais dor, comecei a ficar, né, a passar mal. E aí a minha tia achou muito estranho, porque ela foi no banheiro e viu todo aquele bafafá, né? E aí ela me chamou, ela falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, tá acontecendo isso, né? Aí eu abaixei a calça e mostrei dela, você ficou mocinha, não sei o que. Eu falei, eu morri de vergonha, né? Até então. E aí depois todo mundo que tava lá, né, ficou sabendo, e aí chegou, aí eu falei, por favor, não conta pra ninguém e tal, não conta, né? E aí eu sei que os meus pais chegaram, só que os meus pais chegaram com o meu irmão e com uma penca de amigos, porque a gente Ai, tava de férias, né? E aí você acha que aconteceu o quê? A notícia, né? Ai, a Adriana ficou mocinha. Putz, aí foi assim o final de semana inteiro, né? O comentário do final de semana que eu tinha ficado mocinha. E, e esse foi o meu primeiro contato, propriamente dito, com a menarca, né? e a sua mãe nunca tinha conversado com você, assim? Não, nunca tinha falado, olha, você está preparando né, seu corpo vai ser preparado para Aham. para uma nova fase e tal. Não, não, isso eu tive na escola, né? Bom, enfim, e aí quando aconteceu de fato, né? Aí a minha mãe conversou algumas coisas e tal, né? Me ensinou a usar do jeito certo. E eu fui o motivo de maior chacota, porque da forma que eu usei estava errado. Então eu acabei, Ainda isso, né? ainda tive que lidar com isso, né? E, e aí eu sei que aí ela, né, sentou, conversou. Meu pai nem tocou no assunto. Meu pai, assim, fingiu que nada estava acontecendo. Né, me abraçou e tal, mas ele não soube lidar, não teve muita maturidade para lidar com isso. Uhum. E aí depois a minha mãe sentou, conversou, né, falou sobre algumas coisas, né, me ensinou a usar do jeito correto, né, me ensinou sobre absorvente interno, né, e Uhum. tal, e assim, e eu sempre tive muita cólica em relação a menstruar. Então, assim, todo mês era um inferno, porque eu passava muito mal. Assim, eu chegava a ter que ficar de cama, porque Caramba. as minhas cólicas eram muito fortes, né? E aí, à medida que eu fui, né, desenvolvendo, que eu fui envelhecendo, aí, né, eu fui me aprofundando a respeito. Eu também sou da área da saúde, né? Então eu tive um contato maior com isso na faculdade, né? Uhum. E aí, quando eu mudei a área, né? Eu permaneci na área da saúde, mas ao invés de ficar na física, eu fui para a espiritual. E aí eu fui entender, né, para além do sentido fisiológico, o que era de fato sangrar
e qual é a importância que isso tem na nossa vida, né? Uhum. E aí a coisa mudou de configuração, né? Então, o que era um caos antigamente, hoje em dia é uma bênção para mim, né? Eu ainda Você tenho, continua com muita cólica? às vezes, depende do mês. Uhum. Depende do mês, né? Depende do mês, eu tenho muita cólica, de passar muito mal, e dependendo do mês eu fico de boa, passa Uhum. assim, não passa despercebido, mas não é uma coisa que me paralisa, por exemplo, né? Entendi. Uhum. Então, e aí, hoje em dia eu trabalho, né? Uma das minhas atividades é facilitar círculos, né, de feminino, aonde a gente aborda alguns ensinamentos, né? Não é só, o foco não é só no conceito do sangue, do ciclo e afins, né? Mas é fazer com que a mulher se conecte com a sua essência feminina para poder viver, né, de forma mais assertiva e mais segura no meio que ela tá, né? Sim. Desconstruindo todas as crenças de submissão, de aprisionamento, de escravidão, seja implementado por ela ou por todo esse sistema que a gente vive, né? E aí eu fui ressignificando esse conceito, eu fui de encontro com filosofias e práticas da espiritualidade que visam essa integração com a natureza e com os recursos dela, né? E como a natureza é cíclica, então eu juntei o útil ao agradável, né? Uhum. E aí eu fui entender o que que era tempo da lua, eu fui entender o que que era plantar a lua, eu fui entender o que que era a menarca, né? E aí eu fui para um outro tipo de universo que fez com que eu compreendesse que não é só porque agora eu sangro que eu posso engravidar e ter filho, entendeu? Foi para além Entendi. disso. Isso surgiu, foi bem interessante que surgiu na live, acho que umas 2 lives atrás com a Agni, Hum, que ela falou exatamente disso, né? Que quando o homem tem a primeira ejaculação, está relacionado ao prazer. Então, né, como é uma questão que está vinculada ao prazer, ele vai ter uhum, prazer e tal. Embora ele também possa, a partir de então, ser pai. uhum. Para a menina, já vem uma pecha muito grande. Na primeira menstruação, agora você vai engravidar, agora você vai ter dor, agora você é uma mocinha, você tem que se comportar. Quer dizer, vem uma série de coisas que geralmente são negativas, né? E É, estão muito ligadas à sexualidade só. acaba vindo uma sobrecarga de responsabilidades com o propósito de gerar uma culpa, né? Então, E eu acho que isso aliena a gente do corpo, né? Eu sempre falo que eu aprendi a menstruar depois dos 40. Se eu não tivesse ficado doente, eu não aprendia. Se eu tivesse tirado o meu útero, eu não ia aprender nunca. Eu ia ter passado por essa vida sem aprender. Então é muito sério, né? Porque é uma vida alienada. Então você começa é um convite a você se alienar do seu próprio corpo, né? é, Eu queria que você falasse um pouquinho disso e te perguntasse também se na tua prática você também viu outras mulheres que a partir que você ajudou a despertar, sabe? Que parece, eu tenho essa sensação de que a gente estava dormindo, entendeu? é, Estamos dormindo no nosso próprio corpo, né? é exatamente isso. Porque a gente tá numa cultura, num tipo de realidade onde não é estimulado o ser humano obter a consciência, porque a consciência ela leva você a despertar para uma realidade de questionamento. E não é interessante para o sistema fazer com que nós estejamos na consciência, porque senão a gente vai questionar e isso incomoda. Porque quando você questiona, você faz com que alguém pare para te dar uma explicação, né? Então, o que acontece? Foi se perdendo, principalmente a questão dos ritos de passagem, né? Então, assim, a gente menstruar é um rito de passagem. Você vai sair de uma fase, né? Você vai abandonar uma determinada fase e você vai adentrar numa outra, aonde você vai se deparar com situações e oportunidades
para você vivenciar as experiências daquele período e crescer com isso, né? Então, se a gente tivesse essa consciência, né? E os pais, os mais antigos, tivessem essa disponibilidade para explicar, a partir do momento que a gente adquire essa consciência, essa mentalidade, as mulheres não teriam esse tabu, não veriam isso como algo impuro, como algo sujo, né? Ai, nossa, vou menstruar, que saco, entendeu? Não, muito pelo contrário. A hora Não, uma vergonha, né? Eu também menstruei com 11 e eu não sei explicar até hoje a vergonha que eu sentia. Eu escondi das minhas amigas por um ano. Que era uma vergonha, não sei explicar, né? Era uma coisa maior do que eu, assim. Era uma vergonha aquilo. Só que esse conceito de vergonha, ele é imposto por uma sociedade patriarcal, conservadora, né? E eu não quero entrar no conceito da religião, assim, sabe? Mas é limitante, entendeu? Enquanto que, na verdade, é um período de limpeza, né? Pelo qual a gente não fecundou, então beleza. Então o seu corpo ele vai eliminar aquele óvulo através do sangue, né? Isso fisiologicamente falando, mas espiritualmente falando, é um momento que o seu corpo retira de você todas as impurezas e você devolve para a terra toda a fertilidade e abundância que ela te concede. Por isso que isso que é plantar a lua, né? É simplesmente você colher o seu sangue e devolver para a terra, agradecendo por tudo o que a terra te oferece, né? Olha então, que legal, tem um pai aqui, o Alan, que escreveu aqui que a filha dele menstruou com 12 e não foi a mãe que conversou sobre os desdobramentos para a vida feminina dela. Foi ele que se preparou um bom tempo para ter essa conversa, porque ele sabia que a filha ia procurar ele. Muito legal. Ótimo. É isso que a gente está falando, né? Não tem que ser uma sociedade que se prepare, né? Não são as mulheres só. E é importante também os homens terem esse tipo de acesso, porque o ser humano, ele não respeita aquilo que ele não conhece. Entende? Então, assim, não é um papo só de menina, é um papo para todo mundo, né? Por quê? Porque se o homem entende que todo mês vai ocorrer aquilo e que a mulher vai precisar de um tempo de mais reclusão, de mais introspecção, porque é um momento onde ela está se purificando, onde ela está muito sensível, né? Porque é isso, quando a gente tá nessa fase, né? É onde a mulher ela aflora todo o instinto dela, energeticamente. Então, ninguém vai ficar sabendo. Filha, não tem essa de ninguém ficar sabendo. Hoje você sabe que não dá, né? Energeticamente é uma coisa que reverbera, né? Então não tem como, não, ninguém vai ficar sabendo. Nossa, que iludida que você é, porque vai ficar sabendo, né? Porque tudo muda, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, energeticamente. Então mexe com todos os seus corpos, né? E antigamente as mulheres faziam isso. Num período de tempo da lua, elas se recolhiam, elas iam para as tendas, né? Que eram chamadas de tendas vermelhas. E ali elas ficavam sangrando diretamente na terra para devolver, né, para a natureza tudo aquilo que a natureza concede, né, para o ser humano. Então era um rito de agradecimento. Depois que passava esse período, elas voltavam para suas rotinas, para suas tarefas e tá tudo certo, né? E então essa é a importância. E aí quando você chega com esse papo nos círculos, primeiro que elas te olham assim com o olho, né, tipo esbugalhado, porque elas falam, nossa, né, 2020, né, olha como a gente tá, na era que a gente tá, e você acha que eu vou pôr a mão no meu sangue? Você vai pôr a mão no seu sangue porque é seu, você põe a mão em tanta coisa, né, você faz tanta coisa, né, você põe a mão no gozo do outro, mas você não põe a mão no seu sangue, né? Você é capaz, vamos falar o português bem claro, né? Não às vezes você engole, né? Às vezes você coloca a boca em lugares que, assim, são muito mais... Você não sabe nem a procedência, mas tá tudo bem.
né? Aí pode, porque aí você vai Agora, ser mexer, olhar para a sua vagina, é, mexer na sua vagina, mexer agora, no seu sangue, não, exatamente. né? Agora o sangue não. Ai, o sangue é Exato. sujo, né? Então, assim, eu me deparo com, assim, quando, né, a gente vai fazer palestras, convidando as mulheres, né, para esclarecer o que que é esse trabalho com o feminino e que a gente aborda, né, esse assunto. Primeiro que assim, tem muita resistência, né? As mulheres elas são muito resistentes em falar e assim, eu tomo pílula, Anticoncepcional. eu uso DIU, eu odeio menstruar, eu não tenho paciência para isso aqui, entendeu? E então assim, eu já tomei umas porradas assim da mulherada, porque essa coisa tipo, clube da Luluzinha. Não, não é clube da Luluzinha, né? Então, assim, quando eu vou no sentido de não ficar nos extremos, né? Porque você tem hoje em dia o extremo do feminino que vai para a militância, que exclui, né? Que vai no embate, que chegando, defendendo seus direitos à torta e à direita, custe o que custar, né? Uhum. E é isso, e não tem vez para os homens, porque somos as mulheres da revolução da calcinha. E você tem o outro lado, que é o feminino caricato, né? Da fada, das mulheres que passam urucum ou passam o próprio sangue, ficam usando aquelas guirlandas de flores, com saias e nuas, e aí elas vão para o Instagram soltar a mulher selvagem. Então, eu acho que isso Uhum. é o extremo e está em desequilíbrio. E Né? acaba, aí tem um outro, né, o feminino, que acaba sendo É, repelido por essas duas questões, né? Falar, isso. eu não sou nem uma coisa É, nem outra, eu não vou fazer parte é. disso, né? Enquanto que, na verdade, o feminino nada mais é do que a sustentação, o zelo, a nutrição e a proteção para criar a vida, né? Porque a gente tem um útero que serve para isso, né? Anatomicamente falando, ele é um receptáculo, né? Fisiologicamente falando, ele vai armazenar aquela sementinha e vai, né, ficar com ela até todo o processo de gestação, dando tudo o que precisa para simplesmente, né, na hora que chegar a parir, ponto e boa vida. Só que espiritualmente falando, o útero, ele é uma antena que vai captar todas as energias que chegam, né? Do alto, inerente ao nome que a gente dê. Se é xamanismo, se é umbanda, se é espiritismo, se é budismo, não importa, né? Quando você está falando de feminino, você está falando para mulher. Não importa a doutrina, a religião, né, se come carne, se não come carne, se pratica yoga, se, entendeu? Não importa, né? Você está trazendo uma oportunidade da mulher se conectar com a sua natureza. Porque é isso, eu acho que a gente vem com uma caixinha, né, cheia de qualidades e atributos desse feminino, dessa natureza. E quando a gente abre essa caixinha, ao invés da gente se integrar com isso, conhecer, experimentar, o que que a gente faz? A gente fecha a caixinha e a gente quer ficar no externo porque a gente quer o direito igual. E na verdade Uhum. não é. Na verdade, a gente tem a nossa natureza e a gente precisa viver muito bem com isso. Para quê? Para naturalmente respeitar e se integrar com uma natureza que complementa a gente e não disputa com a gente. Então, eu acho que isso é um dos maiores desafios que hoje essas mulheres que não operam nos extremos e que facilitam esses grupos têm o trabalho em fazer. Trazer uma consciência de harmonia, né? Com esse oposto complementar a partir de uma conexão consigo mesma, com a sua própria essência, que é o que a gente vive, né? Que é o que eu acabo facilitando nesses grupos eu não gosto de chamar de sagrado feminino, porque tá muito batido, tá muito É. deturpado e me cansa um pouco, né? Mas eu gosto de trabalhar essa questão no conselho, né?
E o que que é o conselho? Me fala um pouco. Então, Porque tem muitos nomes, né? Eu já ouvi falar um pouco, o Conselho das 13 Luas, isso, conselho. mas fica um pouco. Eu acho que a gente às vezes fala coisas que parece que todo mundo entende, mas não entende, né? Então, o que acontece, assim, ó, Conselho das Anciãs das 13 Luas, a Lenda das 13 Matriarcas, Conselho das 13 Abuelas, é que, assim, as pessoas, elas têm mania de inventar moda para se mostrarem originais, né? Só que é tudo a mesma coisa. Estamos no capitalismo, né? A gente tem que inventar coisa para vender Pois também. é, né? Só que foi por conta desse capitalismo que a gente está na situação que a gente está, né? Então, vamos ser sincera, ser sucinta, porque aí é isso, a gente acaba atraindo a pessoa que vai fazer parte desse grupo a partir do momento que o meu conhecimento compartilhado é validado pela experiência e não por uma encheção de linguiça ou não pela minha criatividade. Porque quando a gente vai facilitar um trabalho ou quando a gente vai se prontificar a vivenciar esse processo de imersão, a gente precisa sustentar, né? E que é uma baita função do feminino, é a sustentação, né? Uhum. Então, se você não passa por isso, você vira fake. E aí, o que que acontece? Você vai ser mais uma, né? Falando que faz, que leva a pessoa, né, para isso, para tal, e não, e fica na superficialidade, né? Então, o conselho, ele é um processo de imersão, né? Eu não vejo o conselho como uma formação, como um Uhum. curso, como... Não, é um processo de imersão. O conselho, ele é um Tá. mapa de navegação que vai fazer com que você se conecte com a sua essência, através de ensinamentos que mensalmente vão chegar por intermédio de cada guardiã, né? A gente tem dentro do conselho uma lenda, né? Uma mitologia, para que as mulheres possam entender da onde que surgiu e como surgiu. E cada guardiã vai trazer um ensinamento, vai trazer uma verdade para que essa verdade possa atuar na nossa vida, promovendo ou uma mudança ou uma ajuda para a gente se manter, né? Uhum. Mas assim, é intenso, né? É um processo intenso, porque ele vai te levar para onde você precisa ressignificar e transformar. Não é fácil, né? Uhum. Mas é extremamente compensador. Quando eu cheguei no conselho, eu cheguei assim muito ferida, né? Uhum. Porque embora eu estivesse numa filosofia que era bem integrada com o feminino, que era a bruxaria, e eu conduzia ritos de lua nova, eu fazia processos de menarca, né? Então eu fazia essa ritualística com as meninas que Uhum. menstruavam pela primeira vez. Que legal. Mas era uma coisa muito devocional, entende? Tá. E os meus processos de feminino, eles iam ficando assim, eles iam ficando, entendeu? Até que Sim. chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso. Aí eu cheguei, né, no xamanismo, aí eu fiz essa transição, né? Eu já gostava muito dessas práticas do xamanismo, e embora o conselho não seja do xamanismo, né? Uhum. Mas como as tradições nativas, né, de todas as Américas foram os únicos povos que não perderam a conexão com os ensinamentos da natureza, então eles que decodificaram essas verdades, né? E Tá. muitas dessas verdades foram decodificadas pela James Sons, né, que fez recentemente a passagem aí dia 8 de dezembro. E ela contribuiu muito, né, com muita teoria, com muito conhecimento, através de algumas bibliografias. E então, por isso que eu falei, quando eu cheguei no xamanismo, aí eu fui fazer, né, eu fui participar do processo de imersão do conselho com a Shainin, né?
E aí eu falei, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu! Dina, juro pra você, ela fazia as meditações, eu roncava. Roncava, literalmente, eu não absorvia nada, porque eu falava, meu, Gente. nossa, que encheção de saco essa mulherada aqui falando de processo e faziam coisas, e eu não tinha muita paciência, sabe? Até um dia que caiu a ficha e aí eu falei, tá bom, eu já entendi, tá? Então tá bom, agora eu vou fazer do meu jeitinho aqui, Mas você beleza. ficou, né? Isso é interessante. Fiquei, fiquei. Parecia que não te dizia respeito, mas você ficou. Não, eu não entendia nada. É muito, muito. Nada. Pega em algum lugar, você só sabe que você tem que Uhum. ficar. Quando eu comecei a ir nos médicos, né? Só de ginecologista eu fui em 8, mas eu fui em É. vários tipos de terapia e tudo. E aí, onde eu ia, até médico super alopático falava: é porque você precisa entrar em contato com o seu feminino. Cara, eu já falei isso algumas vezes, mas eu ficava tão nervosa, eu falava: eu já nasci com uma vagina, eu tenho um útero, até filho eu já fiz. O que mais eu preciso? O que que é isso? Porque aí vem todos os estereótipos primeiro na cabeça, tá? Eu não passo maquiagem, eu, sei lá, eu não me cuido. E o que que é esse tal de feminino? E eu ia ficando com raiva, sabe? Ficava com raiva. Eu falava, então, uma raiva. Por que que ninguém fala pro homem, vai lá, se encontrar com seu masculino? Acho que até fala, né? Mas era só a É, minha raiva mesmo. e é muito E. legal, porque assim, quando eu fui para esse processo de imersão, eu desconstruí, eu tive a oportunidade de desconstruir essa coisa de que mulher veio para o mundo para fazer filho, casar e cuidar de casa. E aí você se liberta dessas coisas, sabe por quê? Porque nem toda mulher vem para isso. Acho que poucas. Entendeu? A gente não compra mais esse estereótipo que colocam na gente, entendeu? E aí você faz a sua revolução. Porque você fala, meu, ó, que delícia, né? Eu não sou mãe, eu tenho 38 anos, eu não sou mãe, mas espiritualmente falando, eu cuido de mulheres. E isso não é uma Uhum. forma de exercer a maternidade? Isso é uma Entende? forma de exercitar o cuidado, né? Que é um dos Exatamente, nossos né? dons, né? Vamos dizer. E isso não é ser materna, né? Muito. Então, assim, então dá licença, eu posso exercer, né, da forma que me cabe e não da forma que querem, porque às vezes é isso, eu não, entendeu? Eu não escolhi isso, não foi esse tipo de acordo que eu fechei lá com a galera lá de cima, entendeu? Uhum. Então, pô, me deixa, sabe? Me deixa no meu canto, entendeu? E aí, tipo assim, às vezes quando a gente chega, nossa, mas você não é mãe, e aí, tipo, eles te olham assim, como se você tivesse algum problema, né? Tipo assim, solteira ainda. O que que tem de errado com você? Tem uma coisa que eu estou pensando muito, acho que porque a gente tem falado muito nessa questão, né, sobre cuidado com a natureza, que você falou um pouco da natureza, eu queria fazer esse link. Então, quando a gente pensa, vamos cuidar da natureza, a gente pensa na Amazônia, aquela coisa lá longe, que você talvez nunca vá conhecer, no Pantanal que estava em chamas, lá em Minas Gerais, né? Quando acontece alguma coisa, no mar ali do Nordeste, quando teve o óleo. Então, a gente pensa nessa natureza muito distante, está muito longe, né? E você falou bastante da gente entrar em contato com a nossa natureza. A gente esquece que até o prédio que a gente mora é natureza, né? Exato. O nosso corpo é natureza. Então, assim, esse cuidado que a gente não consegue ter fora, a gente pode aprender no dentro, né? E Parece, você. nesse sentido está tudo interligado, porque senão fica muito subjetivo. Exato. Está tudo interligado. E Vamos aí, o que que cantar um mantra. acontece? E aí, por exemplo, o que que acontece? Não adianta nada você fazer a doação lá, rezar para o povo da Amazônia, Pantanal, Xingu, sei lá das quantas, ajudar o Caiapó, as tribos, se solidarizar com os negros, com as mulheres vítimas de estupro, né? Falar vidas negras importam. Não adianta nada, nada. Se você envenena o seu corpo com alimento superficial cheio de conservante, né? Se você recorre aos vícios por intermédio de drogas, de remédios, de toda a química, né? Se você envenena a sua mente com ciúmes e com ganância,
se você mantém o seu coração amargurado, né? Se você não agradece as dádivas que a vida te concede, você não vai ser saudável e você não vai contribuir para a natureza. Então não adianta nada você não jogar papel na rua e você tá contaminado. A partir Você dos jogar para venenos, dentro, né? Você jogar o exatamente, a lixo para partir dentro. dos venenos que você insere em você, entendeu? Sim, E aí muito tudo legal. isso o conselho vai ensinando através dessas verdades que chegam para você virar e falar: nossa, mas olha o que eu tô fazendo comigo, Mas Uhum. entende? E tirar essa carapaça da culpa para você fazer o quê? Viver, sabe? Viver em conexão com a sua natureza, com a sua essência e ter a consciência de que tudo é cíclico, de que nada vai ser permanente, né? E que sangrar é a manifestação de tudo isso, né? E a partir do momento que isso não ocorrer mais, toda essa sabedoria vai ficar contida em você. Então, ter a consciência desses ritos de passagem nada mais é do que se preparar para deixar um ciclo e adentrar no outro, com consciência, sabe? Com essa coisa de que tá, legal, meu corpo vai mudar, eu vou adquirir algumas responsabilidades em decorrência disso, mas eu vou me abrir para as oportunidades que estão chegando e vou deixar isso fluir. Uhum. Sem esse peso, entendeu? Ai, porque agora eu não posso fazer isso. Ai, porque. Ai, não, entendeu? É tirar esses exageros, essas preocupações que deixam a gente no drama, no medo do desconhecido, entende? Uhum. Só que o E o que 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 você acontece? fala? Como a gente não tem esse estímulo, a gente não consegue proporcionar isso para essa geração que está chegando, por exemplo. Então a gente tem que buscar a gente, a nossa geração, a minha, a sua, para aí a gente se integrar com isso e falar: ah, ok, filha, né? No seu caso, filha, é o seguinte, ó, é isso, isso e isso, entendeu? Mas eu acho que Eu é a partir da gente, né? é bem a partir da gente. Eu lembro que eu tava com muito sangramento, né? Então não queria que ela ficasse perto de mim quando eu tava no banheiro e tal. Mas Uhum. teve um dia que eu falei, bom, isso aí é educação. Vem aí, vou te explicar, isso é sangue. Aí ela, ai, que nojo, vai acontecer comigo? Eu falei, vai, ai, que horror. E aí eu falei, ó, mas vamos fazer uma festa quando acontecer. Porque é uma coisa muito legal. E ela ficou super feliz que ela adora festa. E aí agora eu tenho que inventar como é que vai ser essa festa. Então, mas eu pensei um pouco isso. Para mim foi terrível. Foi terrível. Assim, acabou, era como se fosse o fim da minha vida ali, né? Da minha infância. Não foi nada legal. E eu falei, poxa, eu queria proporcionar pelo menos uma opção, que ela pudesse ter uma opção que fosse diferente, que ela fosse uma coisa legal de acontecer. Ela já sabe que vai acontecer quando, né, a experiência é sempre maior do que tudo, mas quando acontecer. E eu queria que você contasse um pouco de como é que você vê, como é que eram os rituais que você proporcionava de menarca e como você vê hoje, se mudou alguma coisa da É, ideia que você tinha. assim, O que você acha que é um ritual de menarca? Acho que é isso. na verdade, assim, o rito de menarca, você vai, você conversa com a... Primeiro, ele tem o pré Ah, e o... Shirley, oi, Shi. Oxi! Então, o que acontece? Você tem o pré-ritual, né? Onde você vai explicar, porque às vezes isso pode ser, nossa, a glória para a mãe e a filha, a menina não tá entendendo nada, entendeu? Então, Exato. assim, às vezes isso é mais uma vontade da mãe do que da filha. Então, a partir do momento que tá em vias de acontecer, aí é legal, né? Geralmente a mãe procurar por alguém, né, que entenda do assunto, e isso não vai ser no ginecologista, tá? Uhum. Isso e porque isso faz parte de um contexto de um universo espiritual, né? E não da medicina convencional. Tá? Então é legal a mãe ou até mesmo o pai ou os pais, né, Uhum. procurarem juntos alguém que entenda, né, do assunto e conversar e tirar essas dúvidas desses pais, né? E aí
esses pais conversarem com a criança, né, com a pré-adolescente aí, e aí depois a gente bater um papo com essa, né, com essa menina. Isso é o Uhum. pré, né? Porque aí vai ter todo um preparo. Quando a menina for menstruar, a mãe precisa ajudar a colher o sangue, colocar num recipiente, porque o rito de menarca propriamente dito é onde ela vai ser inserida espiritualmente falando, né? Num contexto mais real, através da ritualística. Ela vai aprender a plantar a lua, né? Alguns símbolos são desenhados no ventre dela, né? Legal. Ela se troca a roupa da menina, ela estava de branco, agora ela passa a usar vermelho. Então, uma série de simbologias que são mantidas, né, através dessas práticas antigas, para que a menina, não só a menina, mas a mãe também, tenham Uhum. consciência do que da fase que ela vai adentrar, da fase que ela está deixando e da fase que ela vai adentrar. E aí tem uma Uhum. série de acontecimentos que ocorrem durante, né? Que aí não rola dar detalhes, né? Mas Claro, claro. basicamente a menina vai aprender a plantar a lua, ela vai verter o sangue na terra, né? E aí tem todo um contexto, ela entrega. Isso é a minha dinâmica, tá? Eu não tô Claro. falando que é a verdade absoluta, é a via de regra de todos os ritos de Uhum. menarca, porque cada facilitadora tem a sua forma de conduzir. Mas, por exemplo, eu peço para que a menina leve algum brinquedo, algo que foi muito marcante na infância, e aí ela me entrega, né? Ela vai deixar, Legal. porque é isso, para ela Uhum. realmente entender que ela tá deixando essa fase de lado, mas ela tem toda uma oportunidade. Mas aí ela ganha um diário, né? Ela Uhum. ganha algumas coisas que as mulheres preparam para ela. Então é isso, ela deixa, mas ela também recebe, né? Ai, E que lindo. aí tem todo um altar que é preparado, porque o que que acontece? Quando a gente vai para o sagrado, Dina, o sagrado é tudo aquilo que dá um sentido pra gente. Porque senão a gente não reproduz, se perde, Uhum. né? E aí fica naquela euforia de, nossa, minha filha, eu vou passar por um ritual de menarca. E se você não mantém aquilo, porque perde o sentido, acabou, né? Isso não vai sobreviver. Uhum. Então, é por isso que a gente implementa, através dessa ritualística, o sentido em determinada prática, né? Então, tem a menarca, tem a consagração de ventre para as mulheres que já menstruam, né? Mas querem Uhum. passar a ver o seu sangue de uma outra forma, o seu corpo de uma outra forma. Aí já é uma outra ritualística que se faz, né? E tem os ritos, né? Quando a mulher atinge a ancianidade, né? Que aí é toda uma outra prática que é feita para receber essa fase, né? Onde a mulher deixa esse período, né? Para adentrar num tempo de conhecimento, onde ela vai ser considerada uma sábia devido a todo o conhecimento que ela vai carregar através das experiências da vida dela, ao longo, né, da vida dela. Aham. Tem aparecido muito a questão dessa fase também da menopausa, que eu acho que a gente acaba falando da menarca, mas a gente está falando da vida menstrual, né? E aí Sim, esses marcos do começo e do final, eles se espelham e têm a sua importância no mesmo patamar, assim, né? Então, até porque a fase que eu tô mais perto da menopausa e as pessoas que estão vindo conversar ou já entraram ou também, né, tem então mais, por exemplo, eu nunca pensei na menopausa. A primeira vez que eu pensei foi quando o médico falou, olha, a gente vai tirar seu útero. Eu falei, ué, eu vou entrar na menopausa com 40 anos, mas nunca pensei. E como não tirei, beleza. Mas então tem uma série de outras coisas, né? A gente tá falando, eu tô olhando ali para a menarca, para esse momento que como você contou da sua, em outras lives eu já contei da minha também, como é que foi traumático. E aí tá vindo uma menopausa muito perto, que também pode ser bem desafiador, né? Dependendo de como você vai encarar
essa fase, que por mais que seja bonito na ritualística, um tempo de conhecimento, é de novo, quando a gente vai para nossa vivência, né? Quando a gente falou lá que a menina entra na menarca, não está super ligado a vai engravidar ou não vai engravidar, tem uma série de coisas. Na menopausa também a gente tem esses marcos que são negativos também, né? Parece que tudo que envolve o feminino a gente tem que redescobrir, né? Sim. Como que a gente vai rever isso. Eu acho que assim, que tipo de informação você quer que chegue para essa menina na hora que ela está passando por esse processo, né? Porque tem toda uma adaptação e aí você vai bombardear com né, com toda essa carga. Então, eu acho que antes dela ter a consciência de que ela pode engravidar, não, é uma fase onde você, né, vai se conectar aí com essa, né, com essa energia da terra, onde você vai ficar mais sensível, mais intuitiva, né? Então, são outros tipos de informação e não essa coisa de, olha, ai, não pode fazer isso. Não pode. Eu lembro que quando eu menstruei, a minha avó, ela falava, a Adriana tá de regras, ela falava regras. Era um jeito de falar. Não tinha nada, entendeu? Ai, não pode tomar leite, não pode chupar manga, não pode lavar a cabeça, não pode comer isso. Não pode... eu passava por uma série de restrições. E aí é óbvio que eu detestava menstruar. Claro. Né? Eu detestava, porque eu detestava ficar com aquele absorvente no meio da minha perna, né? Então eu acho que é isso, tipo, fazer algumas coisas, entende? Então, tipo, pegar, olha, isso é um absorvente, né? E aí quando você sangrar, ele vai ficar assim, então de repente, sei lá, passar uma tinta, sabe? Pra ela entender o que é isso, né? Na prática e não a gente brinca com tanta coisa, né? A gente brinca com boneca, alimenta a boneca, brinca de estar grávida, mas não brinca de menstruar, né? Exato. Não passa por isso de forma lúdica antes, tipo, né? todo mundo brinca de casinha, né, de mamãe e papai, de mamãe e filhinho, mas assim, você brinca de casinha onde você aprende a cuidar da boneca, mas você não pode aprender a cuidar do seu próprio corpo. Entende? Exato. Então, é um tabu que, assim, e que até hoje isso é tabu. Porque quando você fala de, ai, não, ela vem, tipo, o sagrado feminino lá vem, vai falar de menstruação, gente. Mas isso faz parte da nossa natureza. Então, assim... Não, teve uma deputada que fez um projeto de lei de distribuição de absorvente, né? Porque é uma coisa que você vai menstruar todo mês, você não tem como controlar, e teria que estar ela disse que teria que estar na cesta básica. Ela fez uma fala que eu assisti outro dia, do que teve de comentário de haters, falando que é a bolsa perereca, que o meu imposto não tem que ir para essas coisas de mulher, acabando com ela. E é louco, porque a camisinha tem distribuição gratuita, que é você pode ou não fazer o sexo. Agora, menstruar, você não tem escolha, você vai menstruar, né? E é um custo também, tem tudo isso sempre é um custo para a mulher que toma pílula, a mulher que usa absorvente, quer dizer, todos os custos são para a mulher. Sim. E se você pegar na sociedade, ela ainda ganha menos. É uma coisa muito mal orquestrada, né? Porque a gente vive numa cultura que ela é machista. E Exato. Isso faz com que, às vezes, a mulher se torne uma própria machista, entende? Né? De não querer lidar com isso porque é um peso, é um fardo, é uma culpa, enquanto que, na verdade, não é. Isso é nosso, né? Então, assim, antigamente, além das mulheres... e olha que interessante... eu li numa das minhas leituras, né? Se dizia que quando todas as mulheres plantassem as suas luas, elas iam contribuir, né, para uma pacificação. Não haveriam mais guerras, não haveria mais violência, né? E nas tradições antigas, uma das formas dos homens ofertarem o sangue também para extinguir a violência era em danças, né? Onde eles
perfuravam, né, aqui essa parte, né, com ossos de águia, e onde eles eram içados um pouco, né, do chão, e eles ficavam ali, né, se movimentando até haver um estouro para que eles pudessem, né, cair e ocorrer o processo de catarse e doar o seu sangue também para a terra, para que houvesse essa harmonia entre os filhos e filhas, né, da terra sem violência. Uhum. Então, essa era uma das formas que eles faziam para, né, para retribuir, para agradecer a terra em toda a fertilidade e abundância que ela proporcionava, né? Enquanto as mulheres plantavam a lua, os homens se pirçavam nas danças, né, nos rituais, nas danças do sol, né, conhecidas como sandenses, e onde tinha todo esse processo, essa ritualística. Ah, que legal. É. Bom, é legal, mas tem essa... Porque parece que é coisa de hippie, né? O plantar a lua. E tem todo um arcabouço por trás, né? Tem toda uma Tem toda uma mitologia por trás, né? ancestralidade, tem toda uma antiguidade por meio disso, né? E é isso, se a gente quer viver conectada com a natureza, a gente precisa ir lá na história, né? E por quê? Porque aí a gente evita a modinha, a tendência, né? Uhum. Você não tá fazendo porque todo mundo tá fazendo, você tá fazendo porque isso faz sentido, porque isso precisa ser coerente com as escolhas que você faz em viver com a sua natureza, que também está interligada com essa natureza de água, terra, fogo, ar, que tá aí pra gente a todo momento. Não, e até para estar atento, né? Eu lembro que eu achava bem estranho no começo esse negócio de plantar a lua. Eu falava, como é que eu vou fazer esse trem? Aí é bem difícil. Aí, nossa, a primeira vez foi uma coisa de louco, porque eu escolhi uma árvore no parque, pus numa garrafa de vidro até eu conseguir ir. E foi tão interessante que eu tive menos cólica. Eu estava numa época de muita dor. E no mês que eu plantei a lua, eu vi um efeito no meu corpo. E aquilo eu falei, caramba! Porque é isso, eu acho que se você faz sem nenhuma relação com o que você está fazendo, né? Quando a gente faz uma coisa pela moda, a gente está um pouco desconectado. Você perde essa comunicação, que é o único sentido de você fazer. Eu não consigo plantar todo mês, mas essa aqui é minha árvore agora que eu planto. Minha árvore é minha planta. Eu deixo ela aqui comigo para ouvir todos os papos de menarca. E é muito legal, porque eu também falei, uma árvore é muito difícil, né, no parque, começou a ficar difícil de plantar lá. E aí você vai vendo como que a planta vai respondendo também aquilo. Mas eu ainda tenho que fazer escondido. Eu moro numa casa com muitas mulheres, mas tudo que eu faço é bizarro para elas. Assim, a coisa de não usar mais absorvente, de usar os paninhos, deixar os paninhos de molho. É como se elas falam, a gente lutou por tanta coisa. É como se a gente retrocedesse, né? Exato, agora você está fazendo que nem sua avó, que não tinha condições. Então é curioso, né? Porque eu até entendo, eu acho que eu passei por esse lugar. Agora é muito mais prático, a gente precisa de coisas práticas, mas nem sempre o prático, ele tem um custo, né? E eu acho que o custo no corpo, para mim, eu não topo mais. Eu estava no coletor, o coletor foi uma coisa muito bacana para entender que o sangue não é sujo, que o sangue é lindo, que ele não cheira mal, mas agora ele não me serve mais, assim, eu gosto de ver o sangue fora. E os paninhos são incríveis, né? E ainda é sempre uma mulher que faz, você compra de alguém que faz, eu prefiro comprar de mulheres que façam. E aí você gira uma economia também, outra. É muito legal. Você estimula a produção em rede, né? Exato. E aí você sai desse consumismo, né? E assim, eu acho que a praticidade, ela gera velocidade, né? Velocidade, porque é isso, é prático, porque vai dinamizar o seu tempo e vai fazer com que você automaticamente produza mais. Produza mais, né? Exato. E isso é interessante para o sistema, né? Às vezes não é interessante para nós. E a mulher, ela tem uma natureza completamente oposta, né?
A mulher, ela precisa se tornar receptiva para saber se ouvir, para poder enxergar, para poder sentir, para daí agir. A gente tem essa essência, né? Que é mais introspecta, que é mais oculta, que decupa, que aprofunda. Então, assim, quando a gente está nessa coisa da praticidade, então, imagina que eu vou, você vai fazer que nem sua avó, você vai ficar lavando. Eu vou ficar lavando, sim, entendeu? Mas eu tô deixando de poluir com o absorvente que você usa, né? Você tá comendo orgânico, mas você tá jogando absorvente, né? Que você usa várias vezes ao dia, porque é interessante, né? Ressaltar que a gente não usa só um, né? A Não. gente usa vários. E porque a gente precisa trocar, né? Enquanto que você lavando, você vai, né, gerar uma economia e você, higienicamente falando, você vai contribuir muito mais, né? É. Não, eu aprendi assim. Ah, ó, a Estela de Souza está falando que ela não sabe o que você tem, mas a sua fala sempre traz paz interior, que ela adora te ouvir, Muito Dri. obrigada. A Sirlene falou que é fundamental. Ela agradeceu a partilha. Eu agradeço que vocês vieram, Estela, Sirlene, todo mundo que está aqui, muito legal. Se Obrigada. tiverem perguntas também. Não, eu agora comecei a deixar fluir às vezes o sangue, né? No finalzinho ou no momento, e é incrível, coisas que eu não sabia do meu próprio corpo. Que dá para segurar um pouco o sangue às vezes, e você vai até o banheiro e solta. Você fala, meu Deus, quanta coisa que tem aqui, mas no automático de, ai, não, isso ninguém pode ver, ai, vamos pôr o absorvente, ai, vamos esconder, né? Você vai sufocando uma série de coisas do próprio corpo, que Sim. eu não conhecia do meu corpo, né? Que eu durmo, vivo com ele 24 horas por dia, como se fosse um estranho antes, né? É bem forte. Dri, É. então, o Instagram não corta a gente, o que é ótimo, a gente não precisa levar aquele susto, Ah, mas a não, gente. agora tá assim, porque antigamente. Parece que é 2 horas agora, antes era 1 hora, né? Eu sei que a gente fica aqui tranquila, então, mas a gente chegou em 1 hora de conversa, que eu acho Legal. que é um tempo legal, e eu queria deixar na sua mão uma fala final, como é que você gostaria de encerrar esse papo. Claro que ele continua, né? As pessoas também podem entrar na sua página, uma outra hora você pode voltar, mas encerrar esse papo de hoje, como é que você gostaria? Olha, primeiro eu gostaria de agradecer, se ninguém tiver perguntas, né? Se, enfim, É. não chegar mais nenhuma, né, mais nenhuma pergunta, só a Estela que está comentando, né? Que Ela falou que você lembrou dessa fala de lavar e devolver o sangue para a terra, que é perfeito, que é como manter a tradição nos sim, tempos, uma forma de manter a tradição nos é tempos atuais. legal. E é que, na verdade, tem algumas mulheres aí do conselho Ah, legal. prestigiando, né? Então, eu queria agradecer, né, o espaço para a gente poder esclarecer essas questões que são bem fundamentais para a gente poder efetuar algumas mudanças na vida, né? Então precisa, não importa, isso é necessário e às vezes a gente tem que ir lá como a nossa avó fazia, nossa mãe e tal, né? Para a gente poder seguir, né? Então eu queria agradecer muito o espaço para contar, para compartilhar, né? Como é que foi relembrar a menstruação, que faz um tempo já. E, e deixar aberto, né, o convite para quem quiser conhecer os encontros de conselho, né? Todas as mulheres são bem-vindas, né? Por enquanto, isso não está aberto aos homens, né? Porque primeiro a gente se reconecta com a nossa essência, né? E depois a gente reverbera para quem está ao entorno, né? Tem todo também um porquê de ser para a mulher por conta da nossa Aham. anatomia, né? Por conta da nossa fisiologia. Então, não é E a como eles estão mulher. acontecendo? Como eles estão acontecendo agora? Estão rolando online? Agora a gente está no online, né? Porque até rolou uma sugestão de voltar para o presencial e tal, mas como tá tudo muito incerto, né? É.
Então, eu acho muito chato ficar nessa coisa de não, vai ser presencial e de repente vem uma segunda ordem aí para parar tudo, né? Eu não sei em Uhum. que pé que a gente está, fase amarela. Eu não entendo muito dessas fases, né? Mas eu não gosto, tipo, de gerar uma expectativa de que vai voltar para o presencial e de repente acontece qualquer outra coisa e as pessoas terem que voltar para online. Então, enquanto não tiver muito, né, muito certo, eu prefiro Definido. manter. Assim, eu tenho eu tenho os meus pontos de vista, né? Uhum. Mas eu prefiro não ser muito rebelde. Então, eu prefiro manter no online para preservar esse coletivo, né? Porque Uhum. é isso. Se tem vírus, se tem toda essa estatística, se tem. Não é isso que está em questão, né? Que está em questão é o coletivo. Então, para não expor ninguém, não deixar ninguém numa Uhum. situação desconfortável, eu prefiro continuar no online. E aí a gente se encontra uma vez por mês, né? Dependendo Uhum. do círculo. Então hoje tem o círculo de São Bernardo, tem o círculo de São Paulo, de Ubatuba, né? Mas a gente se encontra uma vez por mês e aí a gente comenta sobre alunação e tal, e de Uhum. repente, né? Troca, e é muito legal esse momento de partilha, né? Porque a gente consegue perceber as semelhanças durante o processo, né, da alunação com aquela Legal. determinada guardiã, e aí depois a gente se prepara para receber uma nova energia, né? E Uhum. aí se deseja boa sorte, porque às vezes chacoalha. O que eu venho percebendo é que a forma pela qual o conselho é transmitida tá fazendo cada vez menos importância, porque a energia ela movimenta e ela chega, né? Legal. Então, é isso. Presencial online, ele é fantástico, a energia divina e a partilha reconforta. Muito obrigada. Acho que sintetizou o que significa aí o conselho sendo nesse formato online, né? E por enquanto é isso, né? É o que eu falei, não é nenhum processo de formação, ninguém vai sair com diploma, ninguém vai, Uhum. né? Ai, passei na prova, não é nada disso, entendeu? Você vai aplicar esses ensinamentos na sua vida, né? E aí, prova melhor que isso, Não tem, não né? tem, né? Então, Exato. é isso. Ai, Tá maravilhoso. convidada a conhecer a hora que você quiser. Ah, eu vou Pode sim. Bom, a gente somar. acabou de ter, né? Acabou de entrar na 13ª alunação, mas na próxima eu vou. Vou Legal, conhecer, sim. Participei legal. das duas formas. A Cláudia falou, É, bacana. é, é E isso. aí também me avisa, porque aí eu Tá, divulgo aqui, vamos legal, aumentar essa rede, é sempre bom. legal. Dri, muito obrigada, foi um prazer te conhecer. Daqui a pouco a gente Fala se vê mais. ao vivo, tá bom? Legal, obrigada, um beijo. Eu queria Um agradecer a beijo participação grande. de todo mundo aí que entrou, que ficou, saiu, voltou, enfim. E é isso, a E gente se vai comunica. ficar gravado aqui, então Legal, depois sempre as pessoas conseguem acessar. Ah, eu legal. vou dar uns recadinhos também. A partir de hoje eu vou abrir um cafezinho do Papo de Menarca, para quem quiser contribuir e poder esse projeto poder crescer. Legal. Eu participei do podcast de um amigo meu, do Léo Abel, que chamou Kit Move, e ele Hum, faz esse convite, né, para quem gosta do conteúdo. E eu achei bom, vou copiar. Falei para ele que eu ia copiar. legal. E eu não vou parar, então a gente vai em janeiro, fevereiro, toda terça-feira e um sábado por mês. E o ano que vem, se tudo der certo, em janeiro, eu vou ter um homem, porque até agora eu não tinha nenhum convidado. Legal. Mas quero trazer algumas. Enfim, esse assunto ele é muito amplo, né? E é legal também você abrir para os homens poderem manifestar o que pensam, porque às vezes a gente acha que eles não têm esse interesse, que é generalizado, e muito pelo contrário. Tem uma guardiã especificamente, que é a sétima, que traz a energia do Pai Sol, né? Que ela aborda essa conexão com o masculino, né? E aí eu já fiz algumas dinâmicas
convidando os homens a participarem. E eles vão assim, gente, eles vão com uma energia de curiosidade. Legal. E eles chegam, eles perguntam, eles, sabe, eles têm uma motivação para fazer, sabe? Claro. E pelo menos aquela dinâmica proposta, né? Então é legal abrir, porque é isso, às vezes eles querem chegar para poder compreender, para também entender, porque é o que eu falei há pouco. O ser humano, ele não respeita aquilo que ele não conhece. Isso é maravilhoso. Então, aí eu quero que ele me entenda, mas ele entende. Tipo, eu tô numa fase que eu tô menstruando, que tá tudo à flor da pele, de repente eu dou as minhas descompensações, mas eu quero que ele entenda. Pô, mas assim, o homem, ele é mais prático, ele é mais funcional, ele é mais objetivo, então ele precisa ter contato. Ele não vai captar por sensibilidade, não é a natureza dele. Entende? Não, e a gente está convivendo, tem muitas histórias. Eu tenho um amigo que é pai, ele falou que pelo Papo de Menarca, nos primeiros que ele assistiu, ele teve uma conversa com a filha e falou para ela sobre, né, o que era menarca, o que vai acontecer. Achei muito legal, porque às vezes é isso, é falta de informação, é falta de conhecimento, é falta que essa informação circule. Porque uma coisa que é só de menina pode não me interessar, mas ao mesmo tempo pode ser assim, eu até tenho curiosidade, mas como é que eu vou chegar nesse assunto, né? Por onde eu vou? Se a gente que é mulher teve que ter toda essa trajetória para entrar em contato com esse tipo de conhecimento, a fonte desse conhecimento, Sim. Se você não é, fica mais difícil de você ter acesso, né? Então, por onde que vai? Eu acho que a gente está vivendo um período incrível, assim, que a internet é bem usada, ela pode ser uma grande ferramenta, né, de democratização das informações, de acesso, e é isso, a gente sente a energia, as coisas que são, eu vejo muita coisa ao vivo e você vê a diferença, às vezes, do que é ao vivo com o que é gravado. Quer dizer, tem uma coisa que está acontecendo, tem uma energia que a gente vai, mesmo que seja online, né, mesmo que seja remoto, e a gente tem que aproveitar, né? A pessoa pode assistir, ninguém vai ficar sabendo que ela assistiu. Ela vai lá escondidinha e assiste e fica sabendo sobre aquilo. Exato. Isso é maravilhoso, né? Que legal. Parabéns pela iniciativa de chamar esses homens, né? E não importa se você vai ter um ou se você vai ter 10 convidados. Eu acho que a partir do momento que você faz esse movimento, lógico, ele vai incomodar, então nem todo mundo vai aplaudir, falar, ô, boa, Dina, legal que você está fazendo isso, né? Mas é importante, se faz sentido para você chegar junto, para, né, para interagir, para fazer com que as pessoas se compreendam a partir do entendimento dessas naturezas em específico, com certeza a gente vai conviver, né, muito melhor. Sim, com certeza. Com Não, mais respeito. eu tenho feito como uma missão mesmo. Eu acho que eu preciso compartilhar. É muito forte tudo que eu vivi para ficar em mim, né? Então, e eu sinto que ninguém disse não até agora. Com todo mundo que eu falei, é como se fosse assim, estamos precisando falar desse assunto, né? Então, E também se abrir para ver como que eles pensam sobre isso, porque às vezes eles têm vários padrões que também estão enraizados por conta dessa falta de informação que pode ser esclarecido, né? E isso acontece quando a gente se junta, né? Sim, e às vezes eu tenho outras coisas também. Eu fui em muitas ginecologistas, mulheres, que foram extremamente cruéis comigo, assim, que falaram coisas absurdas. Assim, a primeira que eu fui, eu falei, e métodos contraceptivos? Ela falou, você já tem uma filha? Eu falei, já. Você quer ter mais? Eu falei, não, então tira o útero. Oi? Como assim? É a mesma coisa que falar, você cansou de andar? Corta as pernas, sei lá, entendeu? É uma coisa muito louca, assim. Tira o... E eu falei, e quem... Eu tinha certeza, eu falo que a gente tem que cultivar esse médico interno. Não acho que a gente tem que negar a medicina. Sim. Mas eu sabia que aquilo não era para mim. Eu sabia que não era aquele o meu caminho. Eu sabia que o meu caminho... Eu tinha que manter o útero e eu nunca pude tomar anticoncepcional, então não era para eu tomar. Não adiantava, a médica me mandava eu tomar anticoncepcional, mudava de médico. E você eu não falava, tirou, né? Pelo que a gente conversou. Não tirei e não fiz a menopausa química, que uma médica falou que eu tinha que tirar e entrar e ficar
tirar, assim, 90% e ficar em 6 meses de menopausa química. Nossa. E foi 2 médicos homens que me ouviram, e um, foi com quem eu operei, doutor Kazuya Yamashiro, ele falou, eu tenho muita experiência nisso, dá para tirar só o mioma e preservar o útero, você não precisa tomar nada. E eu fiz a cirurgia com ele e realmente deu tudo, foi exatamente como ele falou e como eu achava que tinha que ser. E o outro médico que me acompanha, que é um clínico geral, o Dr. Marcelo Jovilevich, e foram 2 médicos homens. E para mim foi muito forte que eu tive muita falta de escuta na interação com o médico e as mulheres. E às vezes de uma crueldade, sabe? De falar coisas que eu saía tonta do consultório. E então é um diálogo mesmo, né? Não é uma questão de gênero. Não é porque é mulher vai ter uma escuta, uma disponibilidade Exatamente. maior, e não é porque é homem que vai ser, contra, vamos jogar. Não, não é uma questão de gênero. É uma questão de disponibilidade. Eu acho que você tocou num ponto bem interessante, porque tem coisas que estão inerentes ao gênero, né? Mas que estão atreladas à índole do ser humano. Porque senão vai ficar essa coisa de, isso é culpa do feminino, isso é o masculino tóxico. Não, e na verdade, sensibilidade, empatia, lógico, naturalmente ela é mais dessa, né, dessa essência feminina, sim, mas a gente não tem feminino e masculino, né, na gente. Então, assim, tem coisas que elas são inerentes ao gênero, né? Mas, poxa, não poderia ter... Mas as qualidades estão em todas. A gente pode desenvolver as qualidades, né? Exatamente. A genética mesmo cai por terra a questão de um feminino puro, do masculino puro, né? A gente tá ali no meio do caminho. Tem milhões de arranjos genéticos, assim, mas essa disponibilidade que é o que eu advogo na vida, sabe? Sim. Vamos se abrir para escuta, né? Independente do gênero. Eu tinha muita vontade de trazer mesmo alguns homens, mas você tem que achar formas de trazer eles para conversa também, né? E claro que num primeiro momento é uma conversa com os meus pares, com as mulheres que tiveram comigo nessa trajetória e vai abrindo para outras relações, né? Aos poucos a gente vai construindo o papo de Menarca. Legal. Dri, prazer enorme, muito obrigada. Eu que agradeço, prazerzaço falar contigo. Adorei também. Que bom que a internet conspirou. Que bom, mesmo com a chuva deu tudo certo. Não, caiu uma baita chuva agora. Caiu. E eu falei, nossa, só faltava a minha internet cair agora, porque começou assim, ó, tipo, desabar água, mas deu tudo certo. Não, mas fomos abençoadas hoje, deu tudo certo. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada, pessoal. A gente conversa. Tá certo, um beijo. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau.